Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Sempre achei que histórias de terror eram coisa de cinema, coisas que acontecem com os outros, nunca comigo. Quem me conhecia sabia que eu era um cara tranquilo, com a vida resolvida e os pés no chão. Mas aprendi do jeito mais cruel que a segurança que a gente sente pode desmoronar de uma hora para outra. E o pesadelo pode estar mais perto do que a gente imagina. Meu nome é Marcelo e eu cresci numa cidade tranquila do interior. Meus pais eram daquele tipo antigo, casados há 50 anos, fiéis até a alma. Essa era a imagem do amor que eu carreguei na minha cabeça a vida inteira. Eu pensava que quando a gente encontrava a pessoa certa, todo o resto se encaixava sozinho. Sem perguntas, sem problemas, apenas duas pessoas abrindo caminho no mundo juntas. Conheci Elisa na faculdade. Ela não era daquelas que chamam a atenção de todo mundo. Não era a mais agitada da turma, mas tinha um jeito acolhedor que conseguia me acalmar até quando eu estava surtando de nervoso antes de uma prova. Ela era o tipo de namorada que você apresenta para os pais e na mesma hora já vê sua mãe planejando o casamento na cabeça dela. E para falar a verdade, minha mãe fez isso mesmo. Quando cheguei aos 30 anos, Elisa e eu já estávamos casados. Tínhamos comprado uma casa simples num bairro sossegado, com espaço suficiente para nós dois e talvez um filho em algum momento. Eu trabalhava como consultor financeiro, ficava horas e horas no escritório, enquanto Elisa era bibliotecária em uma escola da cidade. A vida era estável, previsível, era isso que eu queria. Mas, pensando bem agora, talvez essa estabilidade toda fosse perigosa. Ela me deu uma falsa sensação de segurança, como se nada de ruim pudesse atingir a gente. E quando os problemas começaram a aparecer, eu me convenci de que era apenas estresse ou aquela fase ruim que todo casamento tem. Vocês sabem, aquela conversa que todo mundo sempre fala. Começou devagar. Elisa não largava o celular, de um jeito que nunca tinha feito antes. Ela escondia a tela quando eu passava perto ou dizia que estava só respondendo e-mails de trabalho. Ela começou a ficar até mais tarde na escola com mais frequência, dizendo que estava organizando o acervo de livros novos. No começo, eu acreditei. Eu queria acreditar nela, mas tinham noites em que eu sentava no sofá com uma cerveja na mão, vendo o relógio passar da meia-noite e não conseguia controlar aquele aperto ruim crescendo no meu estômago. Uma noite eu disse, tentando brincar para ver a reação dela: "Amor, você tem uma segunda família escondida, porque com esse tanto que você fica na biblioteca é o que está parecendo." Ela travou por um segundo antes de forçar uma risada. "É isso mesmo, Marcelo, você me pegou. Tenho marido, filhos, o pacote completo. Você é esperto demais." Nós dois rimos, mas por dentro eu senti que o clima tinha mudado. A voz dela não parecia de brincadeira, parecia que ela estava na defensiva. A coisa desmoronou de verdade numa noite fria de julho. Eu tinha acabado de passar por uma das piores semanas no trabalho. Eu só queria chegar em casa, pedir comida chinesa no aplicativo e ficar de boa com ela, talvez ver um filme qualquer. Mas quando entrei, a casa estava toda escura. Elisa não estava. Mandei uma mensagem para ela. "Oi, onde você tá?" Pedi o jantar, ainda na biblioteca. "Projeto grande. Não me espera acordado", ela respondeu. Nessa hora, aquele aperto no estômago virou algo pior. Uma voz na minha cabeça dizendo: "Vai lá ver, tira a prova." Então eu fui. Peguei meu carro, dirigi até a escola e estacionei do outro lado da rua, um pouco longe. O prédio estava apagado. Não tinha luz acesa dentro e o estacionamento estava vazio. Só tinha um carro, um Corolla azul. Era o carro da Elisa, mas ela não estava lá dentro. Fiquei esperando ali por mais de uma hora. Minhas mãos tremiam e minha respiração embaçava o vidro.
Os minutos pareciam horas, até que finalmente eu a vi. Mas ela não estava sozinha. Ela saiu pela porta lateral com um homem alto vestindo uma jaqueta escura. Ele chegou bem perto, cochichando alguma coisa no ouvido dela com intimidade. Ela riu e passou a mão no rosto dele. E então, meu Deus do céu! Eles se beijaram. Meu corpo gelou. Eu não sei como consegui dirigir de volta para casa naquela noite. Fiquei mais 1 hora sentado dentro do carro, na frente de casa, apertando o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. A raiva me deixou cego, meu peito parecia que ia explodir e minha cabeça ficava repetindo aquela cena sem parar, como se quisesse que eu decorasse cada detalhe da traição. Quando ela finalmente chegou, bem mais tarde, eu estava esperando na cozinha. Longa noite organizando livros? Perguntei com a voz dura. Primeiro ela fez cara de surpresa, depois de irritada. Marcelo, não começa. Eu tô exausta. Eu te vi, Elisa. Vi vocês dois. Não se atreva a mentir para mim. O rosto dela ficou pálido. Por um segundo, achei que ela ia desabar, pedir desculpas, implorar perdão. Mas não. Em vez disso, ela ficou fria. E daí se eu estava? Ela disse, na lata. Aquilo doeu mais que a traição. Ela não negou, não teve vergonha, só aceitou na maior frieza. Desde quando você está me enganando, Elisa? Há quanto tempo você está me fazendo de palhaço? Eu gritei. O silêncio dela foi a resposta. Brigamos por horas naquela noite. Eu gritei. Ela chorou. Depois ela gritou comigo. Tudo o que eu achava que era seguro na minha vida acabou ali. As semanas viraram meses de tensão. Dormindo em quartos separados, brigas baixinho que acabavam em gritaria. Mas esse não foi o fim da história. Pelo contrário, foi aí que o terror começou. Porque enquanto a maioria das traições termina com advogado e divórcio, a minha foi para um lado muito mais sombrio. Foi no meio de agosto, quando estava acabando o prazo que ela pediu para arrumar as coisas e sair de casa, que chegou a primeira mensagem de um número desconhecido. Você não sabe toda a verdade, dizia. No começo achei que era trote ou golpe, mas logo veio outra. Ela não está só te traindo, ela está planejando coisa pior. Fiquei olhando para a tela do celular, arrepiado. Quem era aquela pessoa? Naquela noite, quando Elisa foi tomar banho, entrei escondido no quarto e peguei o celular dela. A maioria das conversas com o tal Rogério estavam apagadas, mas não todas. E o que eu li me deu ânsia de vômito. Ele não vai esperar por isso, dizia ele. Só preciso tirar ele do caminho, ela respondeu. Tirar ele do caminho. Simples assim. Claro. Para que passar por um divórcio chato, onde ela não ia ganhar nada por ter sido infiel, se ela podia ficar com a casa e herdar tudo se simplesmente me tirasse do caminho? Aquelas palavras queimaram na minha mente. Não provavam nada concreto, mas eu tinha certeza absoluta do que ela queria dizer. Uma noite, depois de outra briga feia, Elisa disse que ia passar o fim de semana na casa de uma amiga para esfriar a cabeça. Eu não discuti, fingi que não ligava, mas fui atrás dela. Ela pegou a estrada para fora da cidade, indo para o interior, para uma região de mato fechado, longe de tudo. Finalmente, ela parou numa chácara com uma casa velha, caindo aos pedaços, bem isolada. Meu coração disparou quando vi ela entrar. Uns minutos depois, o homem da biblioteca chegou. Eu não conseguia ouvir o que eles falavam, mas vi o suficiente pelas frestas da janela de madeira. Não era só um caso amoroso, era um plano. Tinham papéis espalhados na mesa e eles discutiam alguma coisa. Depois ele chegou perto, pegou ela pela cintura, beijou e colocou ela sentada em cima da mesa. Eu não quis ver o resto. Dei ré com o carro e voltei para casa. Umas semanas depois, Elisa me chamou para dar uma volta. A gente precisa resolver isso. Vamos conversar num lugar tranquilo, ela disse. Tudo dentro de mim gritava, não vai. Mas uma parte de mim ainda queria acreditar, queria dar uma chance. No fundo, eu ainda amava ela, mesmo sabendo que não tinha mais jeito, mas eu queria respostas.
Então eu aceitei. Dirigimos até perto daquela mesma região de mato. Estacionamos e fomos caminhar numa trilha. Tinha chovido muito nos últimos dias. O chão estava cheio de lama e o cheiro de terra molhada era forte. Minha respiração ficava pesada enquanto a gente entrava no meio das árvores, até que ela parou de repente. Ela virou para mim com aquele mesmo olhar frio da noite da briga e disse: "Você devia ter deixado isso para lá, Marcelo." Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, ouvi um barulho de galho quebrando atrás de mim. Me virei rápido e vi o amante dela saindo do meio do mato, segurando uma coisa na mão, uma pá. Saí correndo sem pensar. Minhas pernas se moviam sozinhas. A adrenalina tomou conta. Os galhos batiam na minha cara. Eu escorregava na lama, mas o medo me fazia continuar. Atrás de mim, eu ouvia os passos pesados dele e a voz da Elisa gritando: "Não deixe ele escapar!" Tropecei numa raiz e caí de cara no barro, mas levantei e continuei correndo. Foi aí que eu vi. Aquela casa velha da chácara apareceu à minha frente entre as árvores. A porta estava entreaberta, balançando com o vento, rangendo. Parecia me chamar, mas eu não ia cair nessa armadilha. Desviei dela, mergulhando de volta na escuridão do mato, mas parecia que não tinha fim. Eu estava exausto e minhas pernas falharam. Antes que eu percebesse, bati a cabeça com tudo numa árvore. A dor explodiu na minha cabeça e tudo ficou preto. Quando abri os olhos, eu estava numa cama de hospital, paredes brancas e máquinas apitando baixinho. Um médico chegou perto de mim. "Você teve sorte, a pancada na cabeça foi séria. Algumas pessoas que faziam trilha encontraram você na beira da estrada e o trouxeram a tempo. Você vai ficar bem, na beira da estrada." Aquilo me deixou confuso. Minha última lembrança era ter caído no meio do mato fechado, longe de qualquer estrada. Como eu fui parar lá? Será que eles me arrastaram até a beira da estrada achando que eu estava morto e depois fugiram? Ou será que, no desespero, eu ainda estava consciente o suficiente para rastejar sem perceber? Eu não faço ideia. A polícia veio me ouvir, mas eu não consegui contar tudo. O que eu ia dizer? Que minha mulher tentou me levar para o mato para me matar com um amante que tinha planos e mapas? Eles iam rir da minha cara na delegacia se eu não tivesse provas. Iam achar que eu era o marido ciumento inventando história para se vingar. Ou pior, que eu tinha feito algo com ela. Elisa nunca apareceu no hospital. Do quarto, tentei ligar para ela várias vezes, mas o telefone só chamava e ninguém atendia. Quando finalmente recebi alta, peguei um Uber até em casa. Meu carro tinha sido rebocado do local onde tínhamos estacionado. Quando entrei em casa, o silêncio foi o primeiro sinal. As coisas dela não estavam mais lá. Não deixou bilhete nem despedida. Ela simplesmente tinha sumido. Descobri depois que nossa conta conjunta estava zerada. Ela tinha sacado tudo dias antes. A casa estava no meu nome, assim como o seguro de vida robusto que eu tinha feito anos atrás. Fazia todo sentido agora. Divórcio não daria nada para ela, mas minha morte sim. Já se passaram 8 meses desde aquele dia no mato. A casa continua do mesmo jeito, mas o vazio aqui dentro não é físico, é o peso do que aconteceu. Eu vivo me perguntando o que realmente aconteceu depois que bati a cabeça. Nunca vou ter certeza se me deixaram para morrer ou se alguém teve um último resquício de humanidade. A verdade é que talvez eu nunca descubra. Há poucos dias, recebi outra mensagem daquele mesmo número desconhecido. Só dizia: "Não acabou. Cuidado com as costas." Pode ser ela, pode ser ele. Ou pode ser alguém querendo brincar com o meu psicológico. O que eu sei é que toda vez que coloco o pé na rua depois que escurece, sinto olhos em mim. É como se o mato tivesse vindo junto comigo. Como se aquele lugar nunca tivesse me soltado de verdade. Tem noites que acordo no meio da madrugada com o coração disparado, jurando que ouvi o chão ranger embaixo de passos que não são meus. E aí eu fico imaginando, será que ela voltou? Será que ela ainda quer terminar o que começou?
Meu nome é Laura e tenho 27 anos. Trabalho como instrutora de yoga numa academia aqui em São Paulo. A história que vou contar aconteceu quando eu acreditava ter o controle total da minha vida, até o dia em que descobri que alguém observava cada movimento meu. Naquela época, eu dividia um apartamento com Francisco, meu namorado de quase 5 anos. Como acontece em muitos relacionamentos longos, as coisas entre nós já não iam bem havia algum tempo. Não era apenas desgaste natural. Francisco era ciumento e possessivo demais, o que me fazia sentir sufocada, sem ar. Foi justamente nessa fase complicada que Túlio apareceu. Túlio começou a trabalhar como personal trainer na mesma academia que eu. Ele era alto, moreno, forte e muito carismático, aquele tipo de cara que chama a atenção. O que rolou entre nós começou como uma brincadeira, algo inofensivo. Eram trocas de olhares quando nos encontrávamos nos corredores, conversas com segundas intenções nos intervalos, até que a coisa esquentou e passamos a ter encontros escondidos nos vestiários quando a academia fechava. Com ele, tudo tinha outro ritmo. Era mais divertido, mais atrevido, uma sensação de liberdade que eu nunca tinha experimentado. Aqueles encontros proibidos viraram um vício, quase uma necessidade para mim. Eu me certificava de tomar todo o cuidado do mundo. Apagava as mensagens e inventava desculpas críveis, histórias sólidas o suficiente para que Francisco nunca desconfiasse da minha aventura. Mas eu o subestimei. Uma noite, enquanto eu estava no banho, ouvi o barulho do meu celular vibrando na mesa de cabeceira. Saí correndo do banheiro, mas quando cheguei ao quarto, Francisco já estava sentado na cama com meu telefone desbloqueado na mão. Ele conhecia minha senha. Eu nunca tinha escondido dele. Fiquei paralisada, sem conseguir mexer nenhum músculo. Ele não disse nada, só ficou me olhando com uma firmeza que congelou meu sangue. Na tela, ainda aberto, estava o chat com Túlio. Tentei tirar o celular dele, mas ele soltou o aparelho na cama antes que eu pudesse pegar. Levantou e saiu do quarto em silêncio absoluto. Aquele silêncio foi pior do que qualquer grito, do que qualquer xingamento ou cobrança. A partir daquele momento, o jeito dele mudou completamente. Francisco parou de falar comigo. Eu esperava que viesse brigar, que quisesse alguma explicação. Mas não. Ele simplesmente ignorou o assunto e sempre que eu tentava puxar conversa, mudava de papo para alguma coisa banal, tipo viu aquela notícia, mas eu sentia a distância, aquele gelo que agora saía dele. Ele não me perguntava mais aonde eu ia, nem que horas voltava, mas eu sentia a presença dele mais pesada do que nunca. Parecia que sempre sabia o que eu estava fazendo. Nos dias seguintes, quando eu chegava em casa depois de ver Túlio, porque sim, eu não parei de me encontrar com ele, mesmo sabendo do risco, encontrava pequenos detalhes que me deixavam agoniada. Parte de mim sabia que estava sendo autodestrutiva, que deveria ter cortado tudo ali mesmo, mas havia algo maior me puxando de volta para Túlio. Talvez fosse a sensação de estar viva novamente, ou talvez eu estivesse tão perdida que não conseguia mais tomar decisões sensatas. Minha bolsa aparecia aberta em cima da mesa, a roupa íntima que eu tinha usado ficava arrumadinha na gaveta, ou meu notebook aparecia ligado, mostrando páginas de localização de academias da região. Uma tarde, ao entrar no meu carro que estava estacionado perto da academia, encontrei um envelope no banco. Dentro tinha uma foto impressa minha e de Túlio caminhando juntos em direção à portaria do prédio dele. No verso, escrito com caneta azul, dizia apenas "Belo passeio". Quis bater de frente, falar com Francisco cara a cara de uma vez por todas. Mas quando cheguei em casa, ele estava na cozinha fritando batatas como se nada tivesse acontecido. Cumprimentou-me com um beijo na testa e perguntou se eu queria jantar mais cedo. Aquele contraste entre a vida normal e aquela ameaça silenciosa estava me deixando maluca. Naquela noite, ao mexer no celular,
Notei um contato novo no WhatsApp que eu não tinha adicionado. O nome era simplesmente Observador. E a primeira mensagem chegou às 2 da madrugada: dorme tranquila, hoje não vou sair. O número não tinha foto, mas não precisava de explicação. Eu sabia que era Francisco, e naquele momento entendi que minha vida tinha deixado de ser minha. Depois daquela mensagem de madrugada, cada segundo com Francisco ficou insuportável. Ele mantinha a fachada de namorado carinhoso, levava flores, cozinhava para nós dois e até propôs fazer uma viagem. Mas por trás de cada gesto, parecia haver um controle calculado, como se estivesse se divertindo com meu medo, minha confusão e minha falta de coragem para tomar uma atitude. Dentro de mim havia um turbilhão de sentimentos, de dúvidas. Eu estava perdida, presa entre aquele relacionamento controlador do qual eu dependia e a paixão doentia que sentia por Túlio. Caminhava o tempo todo pisando em ovos. Era só questão de tempo para as coisas terminarem em desastre. As mensagens do observador passaram a ser diárias. Algumas eram simples, tipo bonita a blusa de hoje, justo no dia em que eu estreava uma roupa nova. Outras eram mais pesadas, não devia rir tão alto com ele, dá para ouvir da rua. O mais assustador era que nenhuma chegava quando eu estava com Francisco pessoalmente, só quando me encontrava sozinha ou com Túlio. 2 semanas depois da primeira mensagem, após fechar a academia, Túlio me convidou para jantar. Fiquei na dúvida por um momento, mas aceitei. Durante o jantar, senti-me relativamente tranquila até que vi o celular vibrar em cima da mesa. Uma nova mensagem do observador: o vinho tinto cai bem em você. Cuidado como você olha para a taça. Fiquei gelada. Olhei em volta, mas não vi ninguém conhecido. Túlio notou minha cara de pavor e pediu explicações. Contei parte da verdade, que Francisco sabia do nosso lance e estava me vigiando. Ele quis ir tirar satisfação na hora, mas eu implorei para não fazer isso. Tinha medo de que tudo explodisse de uma vez, da pior maneira possível. Nos dias seguintes, a tensão subiu de nível. Uma manhã, ao sair do vestiário da academia, encontrei meu armário aberto. Dentro do armário havia um bilhete escrito com canetão preto: o suor não apaga os rastros. Senti arrepios na espinha. Naquela noite, ao chegar em casa, Francisco me esperava na sala. Ele estava com meu notebook aberto e mostrou-me um arquivo de texto. Eram trechos das minhas conversas com Túlio, palavra por palavra. Gaguejei tentando me explicar, mas ele me cortou com uma calma assustadora. Não preciso que você me diga nada, Laura. Eu sei de tudo. Depois, fechou o computador, fez um carinho no meu cabelo e desejou-me boa noite como se nada tivesse acontecido. Dormi com os olhos abertos, crente de que a qualquer momento ele ia levantar e me machucar. Mas ele não fez isso. O silêncio dele era um veneno lento, que corroía mais do que se tivesse me batido. No dia seguinte, ao entrar no meu carro, notei algo diferente. O espelho retrovisor tinha uma foto recente de Túlio colada na porta da academia, e no verso, com a mesma letra de Francisco, estava escrito: logo ele vai parar de te esperar. Depois de ver aquela foto, minha cabeça deu um nó. Um lado meu gritava que eu devia denunciar Francisco. Eu sabia que Túlio estava em perigo, mas o outro lado me lembrava que ele sempre estava um passo à frente e que já tinha tudo planejado. Que provas eu poderia levar para a polícia? Umas mensagens anônimas e fotos sem autor. Nada me garantia que prenderiam ele antes de fazer algo pior. Tentei avisar Túlio, mostrei a foto e implorei para que ficasse longe de mim por um tempo. Mas ele bateu o pé. Não vou te deixar sozinha com esse louco, disse, apertando minha mão. Se ele se atrever a chegar perto, vai ser comigo que vai se ver. As palavras dele tentavam me acalmar, mas só aumentaram meu medo. Eu sabia que Francisco queria exatamente isso, levar a gente ao limite até que um dos dois perdesse a cabeça. Os sinais ficaram mais intensos depois disso. Uma semana depois daquela conversa com Túlio, tomei coragem e saí de casa. Aluguei um apartamento pequeno e me mudei às pressas, levando só o essencial. Francisco não reagiu,
Não tentou me impedir. Só me olhou da janela enquanto eu colocava as malas no carro, com aquele sorriso de quem já tinha vencido. Mas uma noite, ao voltar da academia para meu novo apartamento, encontrei a porta encostada, meio aberta. Entrei com cuidado, tremendo toda, com medo de dar de cara com alguém. Tudo parecia em ordem, tirando um detalhe na mesinha do quarto. Uma foto minha dormindo, tirada claramente de dentro do quarto. No verso, escrito com caneta, dizia: "Você nunca fecha os olhos totalmente." Senti um enjoo tão forte que quase vomitei. Francisco tinha estado lá dentro enquanto eu dormia, sem me dizer nada, só me observando. E o mais doentio era que mostrava aquilo como um troféu. Comecei a notar que alguém me seguia na rua. Um carro escuro aparecia direto nos meus caminhos, sempre de longe. Era apavorante e sufocante. Uma tarde, já de saco cheio, me escondi atrás de uma esquina e vi o carro passar devagar. No volante estava Francisco, de óculos escuros, sorrindo. Ele não fez questão nenhuma de se esconder. Queria que eu soubesse que estava me vigiando. Amanda, uma colega da academia com quem eu já tinha desabafado antes sobre meus problemas, me encontrou chorando no vestiário e tentou me convencer a ir na delegacia. Mas lá no fundo eu sentia que qualquer passo em falso só faria Francisco acelerar o plano dele, que eu nem sabia qual era. Nessa mesma noite, recebi outra mensagem do observador. O próximo treino será o último. Não explicava se estava falando de mim ou de Túlio. Aquela dúvida foi pior do que uma ameaça direta. Dormi com a luz acesa, ouvindo cada estalo do apartamento e com a certeza de que a qualquer momento a porta ia se abrir. Eu sabia que o final estava perto e o mais assustador era que Francisco parecia curtir meu pavor tanto quanto minha traição. A manhã seguinte foi um sofrimento total. Fui para a academia com o coração na boca, olhando para todos os lados, como se a qualquer momento Francisco pudesse aparecer. Túlio me esperava na entrada, decidido a não me deixar sozinha. Tentamos agir normal, mas dava para sentir o clima pesado no ar. No final do dia, enquanto fechávamos, Túlio se ofereceu para me levar para casa. Quando chegamos perto do carro dele, vimos que estava com um pneu furado. De propósito. No para-brisa, preso na palheta do limpador, havia um envelope branco com uma foto de nós dois tirada naquele mesmo dia, bem no interior da academia, e no verso escrito em letras grandes: "Estou te esperando." Túlio quis ligar para a polícia na hora, mas trocamos o pneu ali mesmo, nervosos, olhando para os lados. Depois, convenci ele a me deixar em casa primeiro. O medo me dominava. Eu sentia que Francisco estava cada vez mais perto, como se estivesse brincando com o tempo antes de dar o bote final. Naquela noite, enquanto eu tentava dormir, recebi uma mensagem do observador. "Desce na portaria. Chegou a hora." Meu corpo travou. Levantei devagar, olhando para a porta do quarto como se a qualquer momento fossem derrubá-la. Decidi não me mexer, mas uns 5 minutos depois chegou outra mensagem. "Covarde, não importa, amanhã você vai entender." Não preguei o olho naquela noite. Ao amanhecer, um grupo de vizinhos começou a gritar na rua. Meu coração disparou e saí na sacada. Foi então que vi uma ambulância na frente da academia, que ficava bem em frente ao meu novo apartamento. Perguntei para uma mulher o que tinha acontecido e ela respondeu sem saber que estava acabando comigo. Um dos treinadores encontrou um homem jogado atrás das lixeiras, todo machucado e confuso. Meu coração parou. Corri até lá igual uma louca e quando cheguei, confirmei o pior. Era Túlio. Ele estava vivo, mas muito machucado, com o rosto inchado e marcado de tanta pancada. Devia ter voltado lá de madrugada para tentar achar Francisco, ou foi pego no caminho, não sei. Antes de colocarem ele na ambulância, olhou-me nos olhos e sussurrou quase sem voz. Foi ele. Caí de joelhos com um nó na garganta. Olhei em volta procurando Francisco, mas no meio da multidão não o vi. Mas eu sabia que estava lá, me observando de algum canto, curtindo o show. Desde aquele dia, nunca mais recebi mensagens do observador.
O número desapareceu e o contato foi excluído. Túlio se recuperou e fez a denúncia. Semanas depois, ele me ligou e contou que Francisco tinha um álibi perfeito, provando que estava em outro lugar na hora do ataque. Túlio também me disse que o homem que bateu nele estava com o rosto coberto com uma touca, então não conseguiu identificar ninguém. Confrontei Francisco, mas ele negou tudo. Disse que não era esse tal observador e que eu estava imaginando coisas onde não tinha nada. Ele sorriu com aquela cara de quem venceu, deu-me as costas e foi embora triunfante. No final, Francisco conseguiu o que queria, apagar Túlio da minha vida. Túlio não quis mais me ver. Depois daquilo, pediu demissão da academia e nunca mais o vi. Hoje, moro sozinha num apartamento que troco de 6 em 6 meses. Não consigo ficar muito tempo no mesmo lugar. Mudei meu número 3 vezes, mas há dias em que ainda sinto aquele peso, aquela certeza de que estou sendo observada. Às vezes, quando passo por um carro parado na rua, vejo um vulto que me lembra Francisco. Outras vezes, encontro pequenas coisas fora do lugar no meu apartamento e meu sangue congela. Não tenho provas, nunca tive, mas sei que ele nunca me soltou de verdade. Sei que para ele, isso nunca acabou. E é por isso que vivo olhando para trás, esperando o dia em que meu celular vai vibrar e na tela vai aparecer de novo aquele nome, Observador. Conheci Eliana num aplicativo de namoro. Morena, corpo forte, aquela risada alta que enchia qualquer ambiente. Ela era apaixonada por sertanejo, e eu, que sempre preferi rock ou pop, fingia interesse só para manter a conversa fluindo. Passávamos horas ao telefone quando anoitecia, falando sobre ex-namorados complicados, as músicas que a gente mais ouvia e aquelas manias bobas que todo mundo tem. Meu último relacionamento tinha acabado fazia tempo, então fingir que me interessava por modão servia bem para não complicar as coisas. Quando ela começou a falar de duplas famosas e cantores que estão estourados agora, decidi entrar no jogo. Mas percebi algo estranho nas nossas conversas. Eliana era intensa demais. Mandava mensagens o tempo todo, perguntava onde eu estava, com quem, o que eu estava fazendo. Até parecia que já éramos um casal, sendo que a gente só tinha conversado online. Uma noite ela me ligou. A voz era suave, mas dava para sentir um pouco de nervosismo. Vamos nos conhecer de verdade. Tem um café bem bonito na beira do rio, sabe? Na orla. Sei sim. Combinado, respondi, tentando parecer tranquilo. Sexta-feira à noite. Perfeito. Ah, e só para você saber, eu vou levar uma amiga comigo. Sabe como é, por segurança. Sem problemas, garanti. Mas lá no fundo, fiquei me perguntando se essa amiga ia mudar o clima de tudo, ficar de vela. Chegou a sexta-feira. Me arrumei de um jeito simples, sem tentar impressionar demais, camiseta e calça jeans, e fui para o local. Eliana já estava me esperando numa mesa de canto, com um sorriso que parecia sincero. Do lado dela estava a amiga, e caramba, era daquelas pessoas que você não consegue ignorar. Alta, cabelo preto e liso, com uma mecha loira que chamava a atenção para o rosto dela, que parecia desenhado. Parecia uma atriz de novela ou uma dessas influenciadoras famosas, algo que te pega de surpresa e ao mesmo tempo te deixa curioso. Oi, você deve ser o Paulo, disse Eliana, levantando para me abraçar. Sim, sou eu. Me virei para a amiga dela com um sorriso. E você é? Mariana. Ela respondeu com uma risada suave que parecia música. O sorriso de Eliana vacilou por um instante, como se ela tivesse percebido minha distração. Pedimos café e uns pedaços de torta. Juro que tentei manter a atenção em Eliana, mas meus olhos iam parar na Mariana sem que eu conseguisse evitar. Ela tinha um charme natural. Jogava o cabelo para trás, tamborilava as unhas levemente na mesa e sorria toda vez que falava alguma coisa engraçada. Eliana, por outro lado, parecia tensa. Com certeza percebeu que o clima na mesa tinha mudado. O encontro terminou meio estranho,
com aquele silêncio desconfortável. Eliana me deu um abraço rápido e foi embora com Mariana, me lançando um olhar que eu não soube dizer o que significava. Mas mais tarde, ainda naquela noite, já em casa, meu celular vibrou. Era uma mensagem direta no Instagram. Oi, aqui é a Mariana. Foi divertido falar com você. Quer sair qualquer dia desses? Só nós dois. Hesitei por um segundo antes de responder. Eu sabia que era errado, mas Mariana era diferente. E convenhamos, Eliana e eu mal nos conhecíamos, claro. Quando? No domingo à noite, Mariana apareceu no meu prédio. Liberei a entrada dela pelo interfone e quando ela chegou no apartamento, tirou a jaqueta como se fosse a dona da casa. Que apê bonito, disse ela, olhando em volta com aquele tom de voz de quem quer algo mais. Obrigado. Tem bebida na geladeira e vinho no balcão, fica à vontade. Bebemos, conversamos, rimos e de repente o clima esquentou. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Tudo nela gritava confiança, então as coisas simplesmente fluíram. Ficamos no sofá da sala mesmo, sem ir para o quarto. Mas quando a gente estava lá, no meio de tudo, de repente a porta do apartamento se abriu com força. Que diabos! Gritei assustado. Eu tinha certeza de que tinha fechado a porta, mas Mariana deve ter deixado apenas encostada, sem trancar. Eliana estava parada ali na entrada, com os olhos arregalados, segurando o celular bem alto. Ela tirou várias fotos rápidas com a gente de fundo no sofá. Naquela situação constrangedora, o flash disparando na nossa cara. Ficou ali nos encarando com uma raiva que me deu calafrios. O rosto dela estava vermelho e ela respirava fundo, entrando no apartamento. Naquele momento entendi tudo. Mariana tinha enviado meu endereço completo para Eliana. Tinha sido uma armação desde o início. Eliana, que merda você está fazendo? Gaguejei tentando me levantar, mas Mariana estava em cima de mim, meio deitada no sofá, paralisada igual a mim. Você é um porco nojento! Gritou Eliana. Ela pegou a garrafa de vinho que estava na mesinha de centro e jogou com tudo na minha direção. A garrafa explodiu na parede, bem em cima da minha cabeça, espirrando vidro e vinho para todo lado. Eliana, calma! Tentei ficar de pé, totalmente exposto. Mas ela já estava pegando um vaso decorativo da mesa e jogando também. O vaso se espatifou no chão e os cacos se espalharam pelo piso de madeira. Mariana levantou correndo, tentando ajeitar a roupa. Eliana só... Cala a boca, Mariana! Interrompeu ela berrando. Eliana virou para a amiga com os olhos saindo de órbita e gritou. Você armou tudo isso. Eu sabia que você era falsa. Antes que eu pudesse reagir, ela se jogou em cima de mim. A palma da mão dela estalou com força na minha bochecha, uma ardência que explodiu na minha cara. Juro que foi o tapa mais doído que já levei na vida. De repente, ela me agarrou direto pelo pescoço, cravando as unhas, me arrastando para baixo e mordendo meu ombro com força. Gritei de dor e me contorci tentando me soltar, mas ela estava igual a uma fera furiosa e não me largava de jeito nenhum. Eliana, para! Gritei, empurrando ela no desespero. Mariana agarrou ela pelo braço, puxando em direção à porta aberta. Eliana, vamos, não precisa disso, disse ela, tentando conter a amiga. Mas a mulher era uma tempestade. Continuava xingando e gritando insultos por cima do ombro, enquanto Mariana a arrastava quase à força para fora do apartamento. E depois, silêncio. Fiquei ali tremendo, pelado no meio da sala, tentando cobrir minhas partes com as duas mãos enquanto meu ombro ardia onde ela tinha mordido. Minha sala parecia ter passado por um furacão. Vidro quebrado, uma luminária caída, mancha de vinho no tapete. Me joguei no sofá, tremendo e sem ar. O que acabou de acontecer aqui? Murmurei para mim mesmo. Naquela noite, tranquei a porta com 2 voltas, conferi as janelas 3 vezes e desliguei o telefone. Não consegui pregar o olho. Cada estalo da geladeira ou do piso me fazia dar um pulo do sofá.
Na semana seguinte, fiquei na minha, sumi das redes sociais, não respondi mensagens e evitei sair de casa. Parei de ir na padaria e nos barzinhos do bairro só por precaução. Não sabia se Eliana estava planejando uma vingança com aquelas fotos ou o que Mariana tinha ganhado com aquilo tudo. Agora vivo olhando por cima do ombro, esperando que Eliana apareça de novo. Aquelas fotos ainda devem estar no celular dela e eu não faço ideia do que ela pretende fazer com elas. Aprendi da pior forma possível que algumas pessoas simplesmente não aceitam rejeição, mesmo quando nem existe relacionamento ainda. E que golpes existem nos lugares mais inesperados, até nos apps de namoro que a gente acha seguro. Tudo começou de um jeito bem comum, sabe como é? Conheci um cara em um aplicativo de encontros, daqueles encontros que parecem totalmente normais no começo. Só aquele clima casual de conhecer alguém novo. Demos match, conversamos um pouco e no final combinamos de nos ver para tomar um café. Parecia tudo bem normal. Ele era divertido, seguro de si e tinha um jeito encantador que prendia a atenção. Nada de coisas bizarras, nem sinais de perigo, pelo menos no começo. Mas conforme a gente foi saindo durante algumas semanas, começaram a acontecer pequenas coisas que me faziam pensar que algo não batia. O sotaque dele, por exemplo. Em um encontro ele falava cantado, parecia alguém do sul. E em outro encontro parecia ter um sotaque meio europeu, confuso, como se fosse estrangeiro. No começo, eu pensei que talvez ele estivesse tirando sarro da minha cara ou brincando comigo. Mas depois as histórias dele começaram a desmontar. Ele dizia que tinha um trabalho de escritório muito chique, aquele tipo de emprego de executivo em que você viaja para todo lado e vive rodeado de gente importante. Mas quando ele descrevia os lugares pelos quais supostamente tinha passado, não conseguia falar o nome deles com clareza. Ele jurou de pé junto que esteve em uma cidade turística bem famosa no mês passado, mas não conseguia citar nenhum ponto turístico, nem descrever o clima ou as ruas da cidade. Era estranho e, na verdade, isso me fez duvidar se ele mentia ou se só exagerava as coisas. Depois, tinham esses buracos estranhos na rotina dele. Ele dizia que estava ocupado com o trabalho durante semanas seguidas, mas quando eu perguntava o que exatamente ele fazia, ele mudava de assunto rapidamente ou soltava respostas vagas, sempre dizendo apenas que estava ocupado com um sorriso no rosto, embora dava para notar que ele não queria falar sobre aquilo. No começo, eu tentei me fazer de boba para acreditar. Além disso, ele tinha aquele charme que tornava difícil dizer não. Mas quanto mais encontros a gente tinha, maior ficava a minha desconfiança, como se algo estivesse tão errado que eu não queria ver, mas não sabia dizer exatamente o quê. Uma noite, depois de jantar com ele, voltei para casa e comecei a jogar o nome dele no Google e a olhar as redes sociais. Digitei o nome completo com a esperança de encontrar algo que explicasse aquelas sensações estranhas. E foi aí que tudo tomou um rumo muito assustador. As fotos que ele usava no perfil batiam com as de um garoto que todos achavam que tinha morrido anos atrás. Mas não era uma pessoa qualquer. Era alguém que tinha desaparecido em um acidente de carro que tinha sido notícia nos jornais locais na época. Encontrei uma página memorial com fotos antigas, que encaixavam perfeitamente com o perfil dele no aplicativo. Isso me deu um susto tão grande que eu tive que me sentar para não cair, mas ainda não tinha acabado. Pesquisando mais, encontrei essa página criada pela família do garoto das fotos. Eles diziam que ele estava desaparecido desde a noite do acidente e a família já o considerava morto. O carro tinha capotado e caído dentro de uma represa, mas o corpo dele nunca foi encontrado, mesmo com todas as buscas que fizeram na água. O mais louco é que a data em que eu conheci esse cara batia exatamente com o aniversário de 5 anos do desaparecimento. Ninguém sabia para onde o corpo dele tinha ido ou o que tinha acontecido de verdade.
Era como se ele tivesse sumido da face da terra. Meu coração apertou. Como podia o garoto com quem eu estava saindo estar usando a identidade de alguém que poderia estar morto? Continuei navegando por grupos, notícias velhas e comentários em redes sociais. Nada se encaixava. Parecia que aquela identidade tinha sido roubada e agora apareceu na minha vida sem aviso prévio. Fiquei ali com o coração a ponto de sair pela boca, olhando para a tela como se meu cérebro fosse explodir. Quem era esse garoto? Qual era a verdadeira história dele? E por que escolher se passar por alguém que simplesmente deixou de existir faz tanto tempo? Tentei ligar para o número que aparecia no perfil dele, mas o telefone estava sempre desligado ou fora de área. Mandei mensagens, mas nunca chegavam. Tentei dizer a mim mesma que eu estava exagerando, que era só paranoia, mas cada detalhe estranho começava a se encaixar como peças de um quebra-cabeça que eu não queria montar. O sotaque falso, as histórias vagas, os buracos na agenda. Era como se ele se escondesse de algo ou de alguém, talvez até dele mesmo. Uma noite, eu tomei coragem. Decidi ir até o endereço que ele tinha me dado do suposto apartamento dele. Era um lugar pequeno e um pouco caindo aos pedaços, num bairro mais afastado da cidade, nada luxuoso. Quando cheguei, o prédio parecia deserto. As luzes do prédio estavam apagadas. As janelas sujas e a porta de entrada parecia não ser aberta há meses. Chamei no interfone, bati na porta principal, mas ninguém atendeu. Contornei o prédio até a lateral e olhei pela janela do que deveria ser o apartamento dele. Limpei o vidro embaçado com a manga do casaco e vi que o lugar estava completamente vazio por dentro, sem móveis, sem sinais de que alguém morasse ali. Que beleza! Além de tudo, ele tinha um apartamento fantasma. Naquele momento, eu me dei conta de que algo estava verdadeiramente errado. Quem dizia ser ele não morava ali, ou talvez nunca tivesse morado. Mandei uma mensagem para a família do garoto desaparecido pela página que encontrei, esperando que eles pudessem esclarecer alguma coisa. Eles foram cuidadosos, mas confirmaram que ninguém tinha visto o filho deles desde aquela noite fatídica. A polícia também não tinha pistas. Estavam tão confusos e assustados quanto eu. Me avisaram para eu ter cuidado e para não confiar nesse sujeito. Foi então que a ficha caiu. Isso não era só uma enganação ou uma mentira. Era como se eu estivesse saindo com um fantasma, ou talvez pior, alguém que tinha tomado a vida de um fantasma para esconder a sua própria. Uma parte de mim queria bater de frente com ele, confrontar. Mas a outra, a mais racional, me disse que o melhor era ouvir os avisos e me afastar. Ele tentou entrar em contato comigo de novo pela conversa do aplicativo, mas eu não respondi mais. Bloqueei ele em todos os lugares possíveis e depois apaguei o aplicativo. Agradeci aos céus por nunca ter dado meu número de telefone pessoal para ele, mas o pesadelo não acabou aí. Às vezes, do nada, chegavam mensagens no meu celular de números desconhecidos, sempre em silêncio ou só com uma foto borrada daquele rosto, como um lembrete perturbador de que tudo isso não tinha terminado. Não faço ideia de como ele conseguiu meu número. Talvez tenha me achado em alguma rede social ou usado algum aplicativo de rastreamento. Nunca respondi essas mensagens. Só apaguei elas e coloquei o celular no modo de bloqueio total. Ainda me pergunto quem ele era na realidade, o que ele queria e se ainda está lá fora se passando por outra pessoa, esperando o momento certo para aparecer de novo. Nunca soube o motivo, a verdade por trás de toda essa loucura. Mas qualquer que fosse a história verdadeira dele, tenho certeza de que era muito mais assustadora do que qualquer pesadelo de traição que eu pudesse imaginar. Essa é a história que me assombra até hoje. O que deveria ser só mais um encontro casual, virou um pesadelo que ainda não terminou completamente. Às vezes, me pergunto se realmente encontrei um impostor perigoso ou se tropecei em algo muito pior. Algo que nunca deveria ter sido descoberto. A verdade, prefiro nem saber.
Saí com meu namorado em uma sexta-feira à noite, achando que seria como sempre, mas me vi envolvida em algo que até hoje parece irreal. Ainda processo o que descobri, mas garanto, cada palavra desse pesadelo é verdade. Sabe quando você sente que alguém está escondendo algo e quando descobre é muito pior do que imaginava? Foi exatamente assim comigo. Eu desconfiava do meu namorado havia meses, não tinha flagrado ele me traindo de forma óbvia, mas os detalhes me incomodavam. O jeito que ele bloqueava a tela do celular repentinamente quando eu chegava perto, como deixava o aparelho no silencioso sempre, ou quando sumia por horas com desculpas esfarrapadas que não convenciam. Ele não era fechado com os amigos ou no trabalho, mas era como se tivesse um outro lado da vida dele que não queria me contar. Tentei ignorar, fingir que estava tudo bem porque queria acreditar na gente, mas aquela sensação de desconforto não me abandonava. Estávamos juntos havia quase um ano, quando tudo desmoronou. Naquela noite de sexta-feira, estávamos no apartamento dele. Ele foi tomar banho e, pela primeira vez em 6 meses que eu frequentava aquele lugar, deixou a porta do escritório entreaberta. Era totalmente diferente do jeito dele. Normalmente, ele era obcecado com segurança e trancava tudo com cuidado. Aquilo me pareceu estranho, mas talvez ele estivesse tão confiante que eu jamais desconfiaria dele. O escritório sempre foi impecável, cada coisa em seu lugar, organizado com precisão quase obsessiva. Foi essa contradição que me deu uma vontade repentina de olhar em volta. Não era como uma espionagem profissional. Era mais curiosidade misturada com necessidade de respostas. Comecei a mexer nas coisas, aproveitando o barulho do chuveiro. Ele sempre demorava muito no banho, pelo menos 40 minutos. Vasculhei a mesa dele, as gavetas, procurando qualquer coisa que pudesse explicar minha inquietação. Ao mover uma pilha de objetos debaixo da mesa, descobri uma gaveta velha e empoeirada, quase escondida. Era o tipo de coisa que você não esperaria encontrar num lugar tão arrumado, como se não devesse estar ali ou como se ele quisesse que permanecesse invisível. Hesitei por um instante, mas acabei abrindo. Lá estava um caderno grosso com capa de couro rachado e gasto, as páginas cheias com a letra dele, toda bagunçada. Não tinha a intenção real de ler. Quase guardei de volta, mas algo me prendeu. Abri a capa com o coração acelerado e comecei a folhear. Achei que seriam anotações comuns ou pensamentos aleatórios, talvez um diário do cotidiano ou reclamações sobre o trabalho, mas não. O que encontrei foi a entrada para um mundo sombrio e perturbador que eu jamais imaginei que existisse. Um mundo onde ele era obsessivo, controlador e colecionava mulheres como troféus. As anotações não falavam apenas de mim ou dos sentimentos dele. Havia nomes, uma lista completa de mulheres, cada uma com descrições perturbadoras e detalhadas. Ele escrevia sobre onde moravam, a rotina delas, do que gostavam e detalhes incrivelmente íntimos. Era como uma ficha criminal ou um arquivo completo para cada mulher. Às vezes, descrevia como ficava observando elas de longe, seguindo cada passo. A palavra perseguidor me veio à mente na hora, mas parecia pior. Não era só observar, era como se ele estivesse catalogando, juntando informações para algum jogo macabro. Algumas partes descreviam encontros com essas mulheres, mas o tom era frio e calculado. Ele não se importava com elas. Um trecho falava de como lidaria com qualquer uma que chegasse perto demais da verdade ou que tentasse ir embora. Ler aquilo me arrepiou. As palavras não eram ameaças vazias. Pareciam reais, como se ele falasse sério. Quanto mais eu lia, mais horrorizada ficava. Era um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Aquilo não era apenas uma traição comum. Era algo muito mais escuro, como se ele estivesse jogando um jogo onde controlava tudo e todas nós, mulheres, fôssemos apenas peças no tabuleiro dele. Segurei o caderno tremendo quando cheguei nas últimas páginas. Queria parar,
mas precisava saber até onde ia aquela loucura. A última anotação era sobre mim. Ele tinha escrito tudo. Como me escolheu, como planejou nosso primeiro encontro, nossa primeira vez juntos. Mas não de um jeito carinhoso, e sim calculado, como se estivesse seguindo um plano, igualzinho fez com as outras. Escreveu sobre minha desconfiança crescente e como achava que eu estava perto de descobrir a verdade. Tremia enquanto lia. Ele escrevia sobre como me observava desde antes de nos conhecermos oficialmente, me seguia e sabia meus horários melhor do que eu. Mencionava lugares onde eu tinha ido e que nunca contei para ele, como se estivesse lá me vigiando sem eu saber. Presa entre as folhas, encontrei uma foto solta. Era eu, tirada de longe, sem minha permissão. Não faço ideia de quando nem onde foi feita, mas naquele momento entendi que aquilo não era só um caderno de histórias, era um plano, e eu estava no centro dele, querendo ou não. Larguei o caderno aberto sobre a mesa dele. Queria que ele soubesse que eu tinha descoberto tudo. Peguei minhas coisas rapidamente, o celular e a bolsa, e saí antes que ele terminasse o banho. Desci as escadas correndo, chamei um Uber tremendo e deixei aquele apartamento para trás. Nunca mais voltei. Bloqueei o número dele, as redes sociais e todo tipo de contato. Não sei se ele tentou falar comigo pelos meios que bloqueei, mas não apareceu pessoalmente, pelo menos não de forma que eu percebesse. Suponho que, ao encontrar o caderno aberto sobre a mesa, ele deve ter entendido que eu descobri tudo e que não havia como consertar o estrago. Mas não consegui tirar de mim a sensação de que ele continuava me observando, me rastreando, como se quisesse me avisar que ainda estava por perto. Passaram-se algumas semanas e me peguei atenta a cada barulho, olhando por cima do ombro constantemente. Mudei minha rotina, evitando lugares onde achava que ele poderia saber que eu estaria. Toda vez que recebia ligação de número desconhecido, meu mundo parava. Não contei isso para ninguém de verdade. O que diriam? Que estou paranoica, que estou exagerando? Mas eu sei a verdade, sei do que ele é capaz. Sei que aquele pesadelo está à espreita, rondando por perto, pronto para me puxar de volta. Ontem, no final da tarde, encontrei um envelope sem remetente na minha caixa de correio. Dentro havia apenas uma folha de papel. Quando abri, senti o sangue gelar. Era uma foto recente minha, saindo de casa pela manhã. No verso escrito com a letra dele, apenas 3 palavras. O jogo continua. Agora sei que nunca terminou, que para ele o jogo só acaba quando ele decide. Meu nome é Carlos e essa história não é só minha. Foi algo que marcou a minha vida e a da minha família. Eu conto para quem queira ouvir porque é sobre minha mãe, um ex-namorado dela, e como tudo isso virou nossa rotina de cabeça para baixo. Minha mãe sempre teve dificuldade de reconhecer o quanto passamos. Parece que até hoje ela tenta fingir que não foi tão grave. Ela conheceu o Mauro quando eu tinha uns 6 anos. Naquele tempo, havíamos acabado de nos mudar para São Paulo. Meus pais ainda estavam juntos, mas logo se separaram. Não muito depois disso, ela e o Mauro começaram a sair. Mas a gente acabou indo morar um tempo com meus avós, numa cidade do interior. E mesmo assim, o contato entre eles não ficou parado. Com o tempo, Mauro e minha mãe foram ficando cada vez mais próximos, com conversas à distância, encontros quando podiam, até que ficou claro que pensavam em casar. Sempre me bateu uma sensação ruim, um frio na barriga, como se eu sentisse que algo não ia bem. Tentei falar disso para minha mãe, dizendo que não confiava nele, mas ela não me deu muita atenção. O Mauro era fumante, e minha mãe já não gostava muito disso, só que ninguém percebia o tamanho do problema com a bebida dele. Ela só foi descobrir de verdade depois de casados. Numa época difícil, decidi morar alguns meses com minha irmã mais velha. Enquanto fiquei fora, minha mãe e o Mauro formalizaram o casamento.
Quando voltei para casa, ele já estava morando lá com a gente. Nosso lar era pequeno, tinha só 2 quartos, então eu passei a dividir quarto com minha irmã mais nova, que sempre foi muito apegada à minha mãe e morria de medo do escuro. No fim das contas, ela dormia com a mãe, o que também significava dividir o espaço com o Mauro. Não demorou para os problemas aparecerem. Mauro voltou a beber, ficava constantemente bêbado e passou a pegar dinheiro escondido da carteira da minha mãe. Tentaram conversar, ela o convenceu a procurar ajuda em clínicas de recuperação algumas vezes, mas ele sempre desistia. Mauro chegou até a arranjar um novo emprego, mas o pouco que ganhava escondia da mãe e não ajudava em nada em casa. As brigas eram quase diárias, por conta do dinheiro, do excesso da bebida e dos desaparecimentos dele atrás de cerveja. Era muito pesado ouvir todas aquelas discussões e ver minha irmã mais nova sofrendo com aquilo. Mauro escondia as chaves do carro, guardava coisas dentro do carro para que ninguém visse, inclusive já encontraram maconha ali. Em certo momento, ele chegou a tirar dinheiro até da minha irmã mais nova para comprar o que queria. Sempre fazia questão de usar gasolina aditivada, mesmo sem dinheiro sobrando. Quando perdeu mais um emprego, vendeu uma arma que tinha há muito tempo. Arma essa que nos deixava inseguros. Minha mãe tinha medo que ele fizesse alguma besteira de verdade. Por diversas vezes, minha mãe o colocou para fora, mas ele sempre voltava e eu e minha irmã implorávamos para que ela não aceitasse mais. Teve época que ele tentou agradar a gente com presentes, tipo relógios inteligentes, mas só aumentava nosso desconforto. Uma noite, depois de beber e deitar, ele disse que ia acabar com a própria vida. Minha mãe entrou em desespero e pediu para eu ligar para o 190. Minha irmã mais nova presenciou tudo e ficou ainda mais assustada. Em uma das separações, soubemos depois que Mauro traiu minha mãe. Mesmo assim, algumas vezes ela cedeu até o momento em que não deu mais. Depois de muitos anos desse ciclo, ela colocou um ponto final e ele voltou para uma ex. Foi aí que começaram as ameaças, ligações fora de hora, e-mails, mensagens, tudo colocando culpa nela, inventando histórias e até ameaças sérias feitas por ele e por outras pessoas ligadas a ele. Minha mãe foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência, mas a situação seguia indefinida porque diziam que era briga de casal. A perseguição não parou. Minha mãe continuou recebendo mensagens ofensivas por muito tempo. Hoje, com 18 anos, eu e minhas irmãs ainda sentimos o peso de tudo isso. Sinto que minha mãe, no fundo, escolheu aquele homem ao invés dos próprios filhos, e essa ferida ainda dói. Espero não encontrar mais aquele sujeito e torço por paz. Mesmo agora, depois de tudo, aqueles anos ainda ecoam aqui em casa, como um barulho baixo que não desaparece. As marcas ficaram em mim e nas minhas irmãs. Às vezes, em noites silenciosas, ou quando vejo minha mãe se fechando, percebo que, por mais que o tempo passe, certos medos seguem com a gente, e torço para que nunca mais tenhamos que enfrentar algo assim.